arquiteturas. Existe O que é uma arquitetura. rede neural? O que é uma rede neural? Isso é tão difícil de explicar que eu vou ter que. Eu vou. Perdão a todos os PHDs que estão assistindo, Tá. mas eu vou ser obrigado Os a. 3 que estão vendo. Isso. Porque sempre vai ter aquele cara, não. Eu sei que no paper não foi assim que estava descrito, mas eu não vou entrar em nenhuma equação. Imagine o seguinte, imagine que a única coisa que você tem na sua mão é uma caixinha de fósforo, Certo. de palitinhos. E eu quero que com essa caixinha de fósforos, esses palitinhos, você consiga replicar quaisquer imagens do seu cenário aqui agora, por exemplo. Eu tenho infinitos palitos? Eu posso ter quantos palitos eu quiser. A quantidade de palitos, eu vou definir um nome para você já. Mas digamos que, como você faria? Você poderia ir girando um fósforo, conectando uma no outro. Certo. Acho que todo mundo está assistindo consegue imaginar Exato. que eu consigo manipular essas palitinhos para fazer uma imagem muito próxima ao seu quadro, aqui, a tudo que a gente está olhando, certo? Tá. Ela não vai ser idêntica, mas vai ser parecida. Eu posso dar o nome a esse palitinho, eu estou representando uma equação. Eu posso fazer equações, e aí um gráfico, né? Que é uma reta, que nem um palitinho. E eu posso manipular essa equação e ficar rotacionando, movendo. Então, isso é uma equação que eu posso fazer. E se eu der o nome nesse palitinho de neurônio? Tá. É bem grosseiro. Tá bom. É como programadores são péssimos de dar nome para as coisas, e a gente chama esse palitinho de neurônio. Agora, se eu tiver uma série de palitinhos, uma série de neurônios, em múltiplas camadas, que é o que a gente chama de camadas de rede neural, eu posso sair de um problema que é vamos tentar replicar aquela imagem só usando palitinhos, eu consigo chegar muito próximo, dado tentativas suficientes, palitinhos suficientes, para conseguir chegar e movimentar esses palitinhos de tal maneira que eu chegue numa imagem parecida. Toda vez que eu modifico um palitinho de posição, rotaciono, movo, eu chamo isso de um parâmetro. Tá. Eu posso chamar isso de um Um parâmetro. comando que eu dei para ele fazer isso. Especificamente um parâmetro. É Tá. um peso ou alguma coisa que modifica a posição desse Tá. palitinho para que ele possa encaixar no desenho. Esses parâmetros é o que toda a rede neural hoje da OpenAI, ChatGPT, Cloud AI, todos eles falam, temos um modelo treinado com 300 bilhões de parâmetros. E muita gente associa errado falando, nossa, o cérebro humano tem 300 bilhões de neurônios, portanto chegamos à igualdade dos modelos. Não. Não é assim. Não é assim. Esses parâmetros são só esses numerozinhos para gerar os palitinhos para fazer esses desenhos que eu acabei de pedir. E esses numerozinhos são treinamento. O número que gera para girar o palitinho, para fazer cada um dos desenhos, esse é o treinamento que eu guardei num banco de dados chamado modelo, que tem 300 bilhões, 100 bilhões, 10 bilhões de parâmetros. Depende de quantos objetos eu quero usar para treinar, por exemplo. E quanto dinheiro você tem E pra quanto dinheiro eu treinar tudo tenho? isso? Porque, de fato, para gerar um modelo desse, eu estou pegando tipo, a internet inteira, petabytes e petabytes, e comprimindo, treinando com esses palitinhos, tentando replicar esse conteúdo e tirando esses números, são um monte de números, bilhões e bilhões de números, que eu guardo nesse banco de dados. Isso é o que a gente tem hoje dentro da área específica de inteligência artificial, que são são geradores de texto. E se eu for descer mais ainda para terminar essa primeira etapa, a melhor forma de você imaginar um chat GPT, sabe o tecladinho do celular, que ele tem um autocomplete, você coloca uma Sei. palavra e ele tenta tenta descobrir adivinhar. a próxima? É. Isso é o primórdio de um chat GPT. Essa é a sopa primordial de um chat GPT. Entendi. Eu gosto de falar também, porque a gente, hoje tá todo mundo acostumado com as geradoras, né? É. Que são essas aí, que tem uma diferença muito... Eu já falei, né? Na minha tese de doutorado de 2007 tem inteligência artificial lá. Só que a gente chamava antes de estatística multivariada. Nossa. Se é esse A nome gente hoje... chama de machine learning e data science. Isso, aí vai... Até porque você cobra mais caro quando Exato. dá esse inglês. Aí É é muito mais bonito, é muito mais bonito. Exatamente. Porque chama de estatística multivariada, cara, não ia fazer o sucesso que faz. Primeiro que a galera já ia ver estatística, lá, esse negócio deve ser complicado, já nem vou mexer. Mas hoje a gente está acostumado com essas que são as geradoras, né, generativas, que ela dá uma resposta, entendeu? Entendi. Você pergunta lá qualquer coisa, a gente brincou lá aquele dia, né? O Palmeiras tem Mundial? Ela vai responder. Se a resposta está certa ou não, aí depende de várias outras coisas. Mas a gente tem, até antes das generativas, né, a gente tinha as preditivas, né? As preditivas, que é a parte, que não é essa parte de gerar texto e tal, ela te dá, nesse lance aí que o Akita falou, dos parâmetros e de tentar imitar, eu nunca vou conseguir imitar o seu quadro. Tá. Mas eu vou ter uma representação que é 60% fiel a ele. A outra vez que eu rodar vai ser 40%. Ele vai ser 40% do seu quadro, 30% do seu violão, 20% sua câmera. Isso aí a gente chama de preditiva. Ela não te dá uma resposta, ela te dá uma probabilidade. Entendi. É a mesma coisa assim que você escrevesse para o chat GPT, o Palmeiras tem Mundial, ele falava, olha só, 30% de chance de ter, 40% de chance de não ter, tantos por cento de chance de você estar sendo enganado. Entendi. E aí,
isso não iria fazer sucesso jamais, cara. O sucesso que essas redes, que essas IAs que a gente tem hoje tem, elas vêm pelo fato de você pergunta, ela te responde, né, cara? Sim. Agora imagina você perguntasse qualquer coisa e ela mandasse probabilidades. Aí você que se vira com a probabilidade, entendeu? Então. Que é, por exemplo, previsão do tempo. É uma probabilidade. Tem 40% de chance de chover amanhã. Que é o que falam, né? Você sai de guarda-chuva ou não? Aí é uma decisão sua. Exato. Eu vou tomar uma outra decisão, ele outra, ele outra. Eu não posso reclamar depois pro Não pessoal. pode. Falando, Ele não, errou, te dei a errou, volta, porque- entendeu? Agora, uma coisa é chegar, ChatGPT, amanhã chove, ele vai falar, sim, amanhã vai chover. Aí você leva o guarda-chuva e não chove, aí você pode ir atrás do ChatGPT e pegar ele, entendeu? Mas aí tem um grande lance. Na verdade, a maior parte de tudo que é IA é de fato probabilístico. As pessoas não entendem que o que é um modelo. Ele é um modelo probabilístico. O que é machine learning? É probabilístico. Machine learning a gente usa muito em e-commerce, por exemplo. Isso. Então, as pessoas que mais compram o produto tal têm mais probabilidade de comprar o produto Y. Então, ele tenta te mover esse produto na sua lista para você, de repente você clica no produto. Então, existe essa tentativa de fazer o sistema aprender, dado compras anteriores, o seu comportamento, como o Google é o campeão de fazer isso. Eu tava até brincando que eu fico abismado, que eu estou no TikTok. Não estou no TikTok, na verdade. Eu estou fazendo conversando com a minha namorada e falando, a gente podia falar sobre o aspirador de pó Dyson. Pronto, na hora. Eu juro, não é nem uma brincadeira mais. A gente abre o TikTok e a primeira coisa que o desgraçado me mostra é a porcaria do Dyson. Então, existe toda uma tecnologia que faz parte do guarda-chuva IA, que já é usado há décadas. A gente só não chama de IA, não é tão sexy. É só estatística, probabilidade. Porque no do coração, cara, na alma de todos esses algoritmos, o que você tem são modelos estatísticos. Modelos estatísticos. É estatística, pô. Lá no fundo, se você for entrando, até nas redes neurais, né, a base das redes neurais são coisas de estatística. Eles estão cuspindo números. Mas, Fábio, eu te interrompi pra você explicar o que era rede neural quando você estava num pensamento maior. Você estava vindo lá de trás e você parou em rede certo. neural. O que você ia continuar a partir Então, disso? uma rede neural, aí vamos ser um pouquinho mais formal só. Tá. Imagine que existisse uma forma universal de resolver qualquer problema. No caso, problema matemático, mas que a gente pode representar as coisas do mundo real como matemática, então, teoricamente, representa tudo. Então, uma tentativa de fazer isso é o que a gente chama de redes neurais. Rede neural, dado uma certa quantidade de inputs ou treinamentos, eu tento parametrizar, ajustar esses várias engrenagens para ela cuspir um modelo para que toda vez que eu faço uma pergunta similar, ele me devolva uma resposta parecida com o que eu treinei. Então, ela hoje em dia, para fazer contas, por exemplo, então na escola você teve que decorar 500 equações, não sei se decorou, passou, não passou. Decorei, na época Decorou, decorei. Né? Hoje eu não lembro. Decorou, Mas na época era bem no dia. Você decorou. antes até após, com conta de desde, entre, para, peperante, por, sem som, V igual a trás. V0, S igual a S0. Preposições, tudo isso. Tudo isso você decorou. Então, imagine que existisse uma máquina que eu não precise decorar nenhuma delas e ela deriva todas essas equações. O que é derivar? Vamos lá. Digamos que eu não preciso saber decorar essas equações. Tá. Eu consigo resolver a conta sem precisar dessas equações. Só que para fazer isso, aí eu tenho um trade-off. Se eu sei a equação, basta plugar os números na equação e ele me cospe a resposta. Se eu não sei a equação, eu tento medir uma série de... toda vez que eu começo a velocidade a 100 km por hora, eu termino a viagem em 1 hora. Toda vez que eu começo a viagem a 90 km por hora, eu termino em 1 hora e 10. Toda vez que eu começo a minha viagem em 80 km por hora, eu termino em 1 hora e 20. Então, se eu pegar todos esses dados de treinamento, aí eu consigo prever. Se eu começar a 50 km por hora, provavelmente eu vou levar 1 hora e meia. Ele não sabe a equação, mas dado esses dados que eu dei para ele fica ajustando os parâmetros e ele chega na resposta próxima, parecida, entendeu? Do jeito antigo, eu precisaria dar a equação, eu precisaria programar essa equação. Mas e se eu não precisasse? Se eu só medisse as respostas, eu fico tentando, meço as respostas e falo, toda vez que eu tento 1, vem 2, toda vez que vem 2, tem 4. O que você deriva disso? Então, essa rede neural, ele vai ajustando esses numerozinhos, e aí toda vez que agora eu faço uma pergunta que eu não treinei ele ainda, a velocidade que eu não treinei, 20 km por hora, quanto tempo você acha que vai levar a viagem? Ele vai cuspir muito próximo do que seria se eu tivesse jogado na equação. Não quer dizer que vai ser exato. E depende da qualidade desses dados de treino. Claro, Esse claro. é o ponto crucial. Mas a rede neural em si é um resolvedor de problemas universal. Ele tem a capacidade teórica de resolver qualquer problema que eu precisaria escrever um programa, um algoritmo, uma equação. E tem que tomar cuidado com isso, porque aí todo mundo já extrapola. Então quer dizer que ele pode resolver tudo Não. Que nem eu falei, depende dos dados de treinamento, depende da qualidade desses dados. Se eu der dados errados, ele vai tirar as conclusões erradas, naturalmente. Ele não tem a mínima ideia se o dado está correto ou não. Ele só olha o dado de entrada, o dado de saída e fala, sabe aqueles probleminhas que você já viu na rede social, que, digamos que tem esses números, e ele dá esses números, qual é o número que você acha que é o próximo número? E aí o pessoal fica, é óbvio que é 8, é óbvio que é 9, que é os comentários lá. Então, isso é o treinamento, bem simploriamente falando, de uma inteligência artificial.